Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Vamos lá, estamos prontos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Nós temos hoje um tema que eu acho que atinge a todos ou a grande maioria das pessoas, que são os conflitos existenciais. São esses momentos que criam esse vazio interior. E a gente preparou alguma coisa aqui para conversar rapidamente e depois a gente puder refletir isso. Os conflitos existenciais e suas origens. Porque, assim, o Espiritismo não nega, ele nunca vai contra, ele nunca vai deixar de perceber a existência de conflitos interiores. Só que o Espiritismo, ele tem chaves para nos mostrar, ele está carregado de informações para nos mostrar as suas causas e educar a consciência, apontando caminhos de renovação. Porque, veja, acontece alguma coisa, você está vivendo um momento difícil, você tem uma situação não muito confortante. Então, essa inquietação interior, ela vai nos levar a reflexões, a nos mexer. E a gente percebe que isso é um processo de consciência. É a hora que eu penso e falo, isso aqui não me interessa mais, isso aqui me interessa, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero mais. Isso no normal do nosso dia a dia. Agora, quando você está de posse de conhecimentos profundos que o Espiritismo nos oferece, a coisa fica mais complexa, por assim dizer, fica mais profunda, porque envolve o nosso interior. Porque, veja, a dor íntima, ela revela conteúdos que pedem reflexão, que pedem educação. Porque o Espiritismo, ele não condena, ele mostra que o momento é uma oportunidade de amadurecimento. Então, claro, nós estamos vivendo, estamos passando por situações, às vezes, de muita alegria, de muita dificuldade. Por que acontece isso em nossas vidas? Por que nós temos esses altos e baixos? Somos espíritos e, como tal, nós já tivemos outras encarnações. E essas encarnações, nós produzimos valores dentro de nós. Esses valores podem ser algo eficaz, construtivo, como pode ser algo que atrapalhe o processo de evolução, que nos deixa equivocado com algumas coisas. Então, as marcas do passado e as escolhas presentes se encontram na nossa consciência, que nos provoca, que nos leva a reajustes e reparação. Não é reparação no sentido de o pecado que precisa ser reparado, mas reparação no sentido de que estou equivocado com uma forma de agir e preciso corrigir isso para o meu bem. Então, o que acontece? Essa flutuação em nossas vidas, de momentos de um jeito, momentos de outro, esse vazio, muitas vezes, que nós temos dentro de nós, esses conflitos, muitos deles é em função de que nós vivemos. Veja, posse, aparência, prazer imediato, aprovação. Não adianta, nós não vamos ser aprovados por todo mundo. Jesus, até hoje tem gente que não concorda com Jesus, acredite. É só ir na internet, você vai ver quantos milhões e milhões e milhões de pessoas não concordam com Jesus. E pior, além de não concordar com Jesus, ataca Jesus. Pois é. Bom, enfim, um problema grave que temos em nós, que nos leva a desequilíbrios, é a necessidade de aprovação. A busca do prazer imediato, como eu falei, é um outro ponto.
Mas a busca do prazer é inerente ao ser humano, ele sempre vai em busca. O que nós precisamos é fazer um equilíbrio nisso. Quando se fala prazer imediato, não estamos falando somente no prazer da sexualidade, mas de toda forma de prazer, até mesmo o prazer hedonista, que é algo assim que foge a qualquer contexto de espiritualidade, mas ele faz parte da vida, e fazendo parte da vida, nós precisamos nos educar para ver os limites. Bom, aí outro problema que está ligado a isso que eu acabei de falar, que é a aparência. Há uma preocupação muito grande com a aparência. Não que nós não devemos nos preocupar com isso, mas não podemos viver em função disso. Posse, seja a posse financeira, a posse de objetos, a posse sobre pessoas, isso incomoda as pessoas e isso nos leva a conflitos. E se a gente desse uma guinada nisso? E se a gente pensasse um pouquinho em amor? Nos baseássemos em valores como justiça, perdão, caridade. Quando você pratica a caridade, quando eu pratico a caridade, quando nós vivenciamos situações de ajuda ao próximo, o retorno que a gente tem de felicidade interior é gigantesco. Parece que você se vicia em ajudar o próximo quando você começa a ajudar. Isso é importantíssimo para a luta contra os conflitos íntimos, a luta contra o vazio. Porque temos que lembrar o seguinte, a paz não nasce da fuga da vida material, não é fugir materialidade, isso não vai resolver, mas o uso equilibrado dela sob direção do bem. Esse sim é um fator importante. Porque nós procuramos muita fuga, e essa fuga nós procuramos numa série de coisas como droga, prazer, ou seja, uma série de situações em nossas vidas. O Espiritismo vem mostrar que essa vida é um momento na eternidade. É difícil a gente assimilar isso, é muito difícil, nós estamos vivendo a vida e ela, está aqui, a vida está aqui, eu vivo ela e pronto, acabou. Pois é, mas há algo mais. Porque essa fuga, o consumo, o vício, o excesso, o isolamento, ele é uma forma de a gente bloquear esse desequilíbrio. Acontece que ele nos gera um alívio curto, uma distração momentânea da dor. Quando estamos falando em dor, não estamos falando somente da dor física, mas a dor, vamos dizer assim, sentimental, a dor nas suas diferentes formas que se apresentam para nossas vidas. Ou seja, passado esse momento do aproveitamento do vício e de prazeres e uma série de coisas, voltamos ao vazio de novo. Então, espera um pouquinho, eu sempre vou voltar ao vazio. Sim, eu estou com uma problemática, eu vou lá e vou beber. Vou beber. Sim, durante aquele período o problema some. Quando passar o efeito da bebida, o problema volta. E aí? Vamos lembrar mais uma coisa? Vamos pensar no seguinte. E a influência espiritual? Ela também está ali. Não estou julgando ou colocando a responsabilidade nas costas dos espíritos sofredores, de forma alguma. Mas acontece. Porque pensamentos, hábitos desequilibrados abrem ou fecham a porta de convivência espiritual. Ressentimento, vício, orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, ódio, rancor, e toda essa gama de sentimentos pequenos, eles vão nos fazer sintonizar com espíritos dessa categoria. Quando eu vou trabalhar a prece, o perdão, o serviço, a caridade, eu vou levar a sério o processo de mudança interior. Bom, agora eu vou fazer uma sintonia superior.
escrevi aqui, a influência espiritual existe, mas encontra apoio em nossas próprias tendências. Mudar a sintonia é mudar a companhia espiritual, sem dúvida. É porque, no momento que eu estou sentindo culpa, medo, ansiedade, eu estou buscando um tipo de convívio espiritual. Quando, ao invés de culpa, eu vou atrás da responsabilidade, procurar resolver aquela situação, e quando eu tenho os valores espirituais, de uma certa forma fica mais fácil, porque eu tenho a oração, eu tenho a fé, eu tenho a esperança, eu vou vivenciar, eu vou fazer dentro de mim as mudanças que, ao invés de medo, eu vou adquirir confiança. Ao invés de ansiedade, eu vou em busca da serenidade ativa. A culpa construtiva convida à reparação. A fé raciocinada oferece a confiança para recomeçar. Isso que é importante para todos nós. A terapêutica espírita, nesse contexto de eu tenho conflitos, eu tenho esse vazio espiritual, esse vazio existencial, desculpa, eu luto para vencer isso e eu não tenho capacidade de vencer, então eu caio ou eu me envolvo com algo que momentaneamente me ajuda, mas depois me solta de novo. Mas eu preciso, não posso ficar assim. Aí diz o Mestre Jesus, vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados. Vinde a mim significa o quê? Siga os meus princípios, siga os meus ensinamentos, ame, perdoe, ajude. E você vai ver que esses conflitos existenciais, esses vazios, eles vão ser preenchidos, eles vão ser removidos, melhor dizendo, com valores profundos e verdadeiros. Então, eu pus assim uma sequência aqui. Autoconhecimento nos leva à reforma íntima. Essa reforma íntima nos leva à constância da prece e do estudo, que por fim tudo isso, por incrível que pareça, resulta em caridade. Caridade para conosco mesmo, caridade com o próximo, porque o estudo esclarece, a prece reequilibra e a caridade transforma. E aí nós estamos falando de perfeição, mas de mudança contínua. Então, não se deixe levar por esse momento difícil. Vamos sorrir, vamos quebrar essa energia pesada. Sim, vamos mudar a nossa sintonia, fazer alguma coisa construtiva. Emmanuel sempre disse que o trabalho é a melhor ferramenta. Ninguém morre de trabalhar. E não estou falando só do trabalho de ganhar o pão de cada dia, mas o ato de trabalhar pelo próximo, por si mesmo, de fazer algo, de se preencher de coisas úteis. E um fator que fala alto nesse momento, que muitas dessas pessoas que estão numa situação assim, envolvidas ou não por um companheiro espiritual sofredor, é a mediunidade. É a faculdade de serviço ao bem, o estudo constante, a caridade no campo da sintonia superior, e tudo isso nos leva à preocupação de entender essa mediunidade através do estudo e com ela perceber que não estamos sozinhos. E essa mediunidade ela não vai se manifestar somente no centro espírita. Ela vai se manifestar nas pessoas 24 horas por dia. Não é que você vai ficar 24 horas por dia recebendo espírito. Não, não é isso. Mas ela vai estar ali presente na sua vida. E nós precisamos aprender a utilizá-la como uma ferramenta para nos ajudar. Através da intuição, através da percepção,
através da aceitação. Quando eu estou concentrado, eu estou refletindo, eu estou orando, se eu fizer realmente essa conexão profunda, você vai perceber as entidades tentando falar com você para te ajudar, com uma intuição, com uma simples palavra, com um pensamento. Aí a gente escreve assim, o caminho prático para a renovação. Observa-se, perdoa, repara, serve e persevera. Buscar ajuda profissional quando necessário também é atitude de responsabilidade e amor à própria vida. Se a coisa não está dando certo, está difícil, vamos procurar sim ajuda de um profissional de saúde. Vamos procurar ajuda de alguém numa casa espírita. Vamos procurar ajuda de alguém que possa nos dar conselhos, sem dúvida nenhuma. Mas lembrando sempre que o Espiritismo tem as ferramentas baseada em Jesus. Ao ler os ensinos de Jesus e vivenciar em nosso coração, nós vamos vencer esses conflitos. Sem a menor dúvida, nós vamos vencer. Porque com Jesus, a dor encontra sentido. Pois somos espíritos imortais, tivemos outras vidas. E nessas outras vidas tivemos comportamentos, pensamentos, ações. Tivemos crenças, assimilamos situações e estamos aqui numa nova vida e muito daquele material que nós aprendemos, nós vivenciamos, nós estamos com ele aqui presente na nossa consciência. E muita gente nem sabe por quê, mas sentimos angústia, sentimos uma série de comportamentos. Mas o Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A vida é a escola, a consciência é caminho e a caridade é libertação. Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso que nós estamos conversando. Todos esses meus bate-papos aqui no nosso programa, normalmente eu escrevo alguma coisa e mando para a Fraternal. Esse texto, eu não sei se eu já mandei ele, senão eu vou mandá-lo. Aí, a hora que a Fraternal publicar esse texto, e você vai poder ler na íntegra, bem estruturado, tudo que nós estamos conversando aqui. É isso aí, pessoal. Fiquemos por aqui. Até a próxima oportunidade no nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Até mais, pessoal.